sobre bancos comunitários. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existe uma alternativa para os bancos convencionais que estão por aí, mas vai muito mais além do que apenas um banco, não é isso, Hamilton? Eu queria que você, assim, colocasse para a gente de que necessidade, como é que surgiu o banco comunitário, a partir do quê, de que necessidade da comunidade, como é que foi? Interessante, muito interessante. Vou contar aqui uma historinha, nós vamos ver aqui um pouco a evolução dos bancos comunitários. O primeiro banco que foi construído, inclusive teve uma comemoração esse ano dos 25 anos, né? Fazem 25 anos a construção do primeiro banco comunitário, que foi numa comunidade na cidade de Salvador, Ceará, desculpa, de Fortaleza, porque eu acabei de chegar de Salvador, então eu confundi aqui. Na cidade de Fortaleza, era uma população de pescadores que foram excluídos, foram enxotados praticamente da orla da cidade de Fortaleza e colocados sem nenhuma estrutura no fundão da cidade de Fortaleza, sem água, sem esgoto, sem rua, sem asfalto, sem casa. E esses moradores, de forma comunitária, em sistemas de mutirão, resolveram construir as suas casas, as suas ruas, a sua organização. Então, a primeira coisa importante que a gente pode notar disso é um sentimento de pertencimento e de comunidade que fizeram eles resistirem a essa ação tão violenta, né, de exclusão, de expulsão do lugar onde eles estavam. E, a partir de um tempo, eles perceberam que, apesar deles trabalharem, deles irem atrás do dinheiro, do dinheiro que eles tinham, de ajuda, de benefício social, ou de pedir dinheiro na rua, ou de trabalhar, ou de aposentadoria, do que fosse, o dinheiro que eles ganhavam ia embora. E eles permaneciam o tempo todo sem dinheiro. Daí veio a primeira conclusão, né, de que uma população não é pobre, ela é empobrecida, porque o suor que eles ganham sai da comunidade. Então, a primeira percepção foi essa. E a segunda, de que eles não tinham acesso ao crédito. Eles não tinham acesso a dinheiro para fazer nada, para mudar a sua realidade, né? Para poder criar uma atividade econômica própria, já que não conseguiam trabalho numa empresa e tal. E eles precisavam de crédito, às vezes para comprar a mistura no dia seguinte, durante a semana, faltava dinheiro, não recebeu, vai receber só na outra semana, eles precisavam de um pequeno crédito. Então, vendo isso, a partir de uma troca de experiência com experiências na América Latina, né, em particular na Argentina, eles pensaram em criar, primeiro, uma espécie de cartão de crédito que era mimeografado e uma moeda social impressa também, como eles podiam. Para quê? Tinha duas funções. O cartão de crédito era uma espécie de livreta, né, para poder fazer o crédito e comprar nos comércios locais e depois pagar essa compra. E a moeda social era a condição para que o dinheiro ficasse na comunidade. Eles perceberam que isso fazia o dinheiro ficar lá na comunidade e os comércios locais não fechariam, né? Eles não faliriam. Por quê? Porque a tendência em muitos municípios, em muitos bairros, é você comprar fora do teu território. Né? Porque é mais barato, porque aparentemente é melhor, ou mais chique, ou sei lá o quê, e o próprio bairro fica sem atividade econômica. Então, essas duas ferramentas, né, vamos dizer assim, de finanças, foi a base para eles decidirem fazer uma coisa absolutamente inusitada no Brasil, que é um banco da própria população, que a gente começou a chamar, eles começaram a chamar lá, de banco comunitário. Era um banco da comunidade. Então, é um arranjo, na verdade, um arranjo financeiro da comunidade. Para quê? Para financiar atividades econômicas, consumo produtivo e habitação, inclusive, e através do crédito, e para fixar o dinheiro na comunidade, para gerar trabalho e renda, a moeda social. Então, esses dois instrumentos foram fundamentais para a constituição do primeiro banco comunitário. Mas, Hamilton, só uma dúvida. Para você fazer isso, precisa ter um lastro, né? No banco. Como é que foi conseguido esse dinheiro? Porque, assim, o comerciante recebe a moeda social, que não tem um valor, assim, não tem valor, né? Entrega a mercadoria. Aí ele precisa
colocar gasolina, consumir fora daquele âmbito, ele vai precisar do dinheiro real, digamos, né? Circulação nacional. Como é que ele consegue, ele vai a esse banco comunitário e troca pelo real? E como é que conseguiu o lastro disso? Exato. Se era o primeiro movimento, que é muito importante, né, para você ter essa base social do banco comunitário, é um fundo criado pela própria comunidade. Então, esse fundo cria o primeiro lastro. R$1.000, R$2.000, e ele funciona como um microcrédito. R$100, R$50 e tal. A partir daí, vendo que isso teve um resultado na comunidade e garantiu, por exemplo, comida de algumas famílias, garantiu que o comércio não fechasse, que ele visse um horizonte, né, que falasse assim, bom, pelo menos está tendo mais clientes aqui. Então, o próprio banco, o próprio grupo organizador foi atrás de mais dinheiro, fora, inclusive, da comunidade, para sustentar como lastro. Então, se procurou organizações sociais, fundos sociais, o próprio Estado, né, através de programas sociais, para ter esse dinheiro e esse dinheiro servir de lastro para essas ações. É importante dizer que não existe uma legislação no Brasil que facilite esse tipo de atividade. É muito difícil. Agora, nós estamos até discutindo isso no Congresso Nacional, né, no governo federal, mas foi muito difícil. Os primeiros anos do Banco Comunitário foram muito difíceis. O Banco Central confundiu isso, por exemplo, com a agiotagem. E um dos diretores do banco, Joaquim Melo, que é uma liderança importante, né, do Banco Comunitário do Banco Palmas, chegou a ser preso pela Polícia Federal com a acusação de agiotagem. Então, foi a partir, inclusive, desse fato que o Banco Central entendeu que, na verdade, essa moeda social era uma moeda complementar. Não faz parte do sistema nacional. Então, não existem duas moedas, né, do sistema nacional, é o real, que é a base, mas essas moedas sociais elas têm uma função complementar e têm uma função de reequilibrar, de alguma maneira, a atividade econômica naquele território que tem muita vulnerabilidade. Então, a outra coisa importante que a gente pode dizer é que ele ajuda os bairros com maior vulnerabilidade econômica e social, justamente para reter o dinheiro na própria comunidade. Não sei se a Márcia quer fazer algum comentário, algum comentário sobre isso, nesse aspecto social ou da economia. Eu acho que a questão da moeda social ela é super importante porque ela provoca o desenvolvimento local, né? Os bairros, como o Hamilton traz, eles são empobrecidos porque o dinheiro sai da comunidade e vai para fora. Né? As pessoas saem de Santos e vão fazer compra em São Paulo para vender em Santos e depois voltam para São Paulo. O importante é a gente deixar o dinheiro na nossa comunidade. A gente mostrar que a comunidade tem potencial para poder enriquecer aquele bairro, né? E não levar o dinheiro para fora. Então, eu acho que a função da moeda social ela é muito importante nesse sentido, né? E a própria comunidade, além do banco comunitário, eu acho que a própria comunidade também ela pode se organizar com os fundos rotativos, né? Que são uns fundos... Então, da outra vez eu expliquei um pouco isso, que seriam assim, você junta um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas podem pôr dinheiro num fundo, né? E a partir de um estatuto e deliberar que fundo seria esse, vamos supor, um fundo para comprar alimentos, ou um fundo para poder emprestar dinheiro para empreendimentos econômicos solidários que estão precisando se manter, entendeu? A própria comunidade pode, ou os empreendimentos podem se organizar, coloca dinheiro ali, e aí esse dinheiro vai, para você não recorrer a banco, pegar dinheiro emprestado, você pega desse fundo, né? E aí as pessoas elas vão se organizando para que todos possam ser beneficiados e o fundo, novamente, as pessoas devolvem o dinheiro. Por incrível que pareça,
as pessoas devolvem o dinheiro, não tem o índice de inadimplência é muito baixo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se confia, existe uma organização a partir da confiança, do vínculo de confiança, e aí você empresta o dinheiro e aí esse dinheiro vai ficando entre as pessoas e vai beneficiando as pessoas, né? Porque o que a gente tem evitado, né, para que as pessoas possam se beneficiar dentro dos empreendimentos econômicos solidários ou a própria comunidade de uma certa maneira? Não recorrer a bancos, não pagar alto índice de juros, Sim. entendeu? E esses fundos, ele teria algum retorno de rentabilidade, alguma coisa nesse sentido? Posso explicar um pouquinho? Sim. Então, eu sempre falo, né, eu não sei se isso é uma opinião generalizada entre os bancos comunitários, mas o Fundo Rotativo Solidário, como disse a Márcia, para mim é a alma do banco comunitário, por várias razões. A primeira delas é por conta da relação de confiança que se estabelece na comunidade. Então, primeiro, eu me disponho a colocar o dinheiro num fundo, certo? Comunitário, num fundo do bairro ou da cidade, e eu me comprometo a devolver o dinheiro caso eu precise pedir esse dinheiro emprestado. Esse vínculo, esse compromisso, cria um outro tipo de relação social que não a que nós estamos vivendo hoje debaixo do capitalismo, que é, eu pago se eu puder, vou ter o lucro com esse dinheiro, vou cobrar taxas enormes e tal. Então, por exemplo, na moeda social, o crédito que é oferecido em moeda social normalmente não tem juros, os juros é zero, né? Só nos casos de uma grande quantidade de dinheiro e para atividade produtiva é que se cobra uma taxa de juros, que não tem nada que ver com os juros que um banco convencional cobra, né? Aqui nós estamos falando dos sindicatos bancários, vocês conhecem muito bem as taxas de juros dos bancos convencionais. Nós estamos falando muitas vezes de 20, 10, 20, 30% ao mês. Né? Um banco comunitário, no máximo, até por uma normativa do Banco Central, não pode cobrar mais do que 3% ao mês, que dá, no pior dos casos, 36%. Mas nunca 150% ao mês, ao ano, como é cobrado normalmente, ou cartão de crédito, ou um agiota, ou um banco convencional. Então, isso já muda radicalmente o interesse da população nesse sistema. Ela se sente atraída, né? Se ela confiar nas lideranças que organizam esse banco comunitário, conhecem e tal, ela se beneficia muito porque os juros são muito mais baixos, permite ela se organizar, né, financeiramente para devolver esse dinheiro. E, claro, se eu disponho desse dinheiro hoje e eu consigo pagar, quando acabar de pagar esse crédito, eu posso voltar a pedir. Então, isso cria vamos chamar assim, uma carteira de cliente fiel que permite que esse dinheiro circule, né, e beneficie muita gente. E se a gente agregar a essa circulação de dinheiro que entra na comunidade, o fato dela usar a moeda social, quer dizer que esse dinheiro fica na comunidade. Ele vai ser usado na própria comunidade e a economia local vai crescer, né? Bom, claro que a gente está falando de uma ideia, né? A realidade ela é muito diferente porque ela esbarra numa questão. Primeiro, dinheiro entrando na comunidade, dinheiro novo entrando na comunidade. Não é fácil você conseguir dinheiro de entidades ou através do que seja. Até porque, por exemplo, você vai pedir dinheiro para um banco comunitário, de um banco convencional para colocar dentro da comunidade. Você vai pagar um juros enorme. Então, se você não cobrar esses juros da pessoa, não vai. Então, não funciona esse sistema. Você precisa receber um dinheiro ou a fundo perdido, ou um dinheiro que não precisa ser um juros muito mais baixo para você poder colocar em circulação e que esse dinheiro volte de forma razoável para as pessoas. E aí que está a questão, né? O banco comunitário ele tem dificuldade de se manter justamente porque ele não pode cobrar um juros muito alto. Então a estrutura dele, né? Ou ele tem uma grande movimentação. Quando eu digo grande movimentação, aos olhos de uma atividade comercial normal, né? Por exemplo, eu vendo sorvete na comunidade. Quantos sorvetes você vende? Eu vendo, ao mês eu vendo 200 sorvetes. Você não consegue fazer 200 empréstimos, uma quantidade razoável que gere um juros
pequeno, né, que é 1%, 2%, 3%, a ponto de que esses juros sirva para você fazer a manutenção do banco comunitário. Você pagar os colaboradores do banco, ter uma estrutura, ter um aluguel, internet, uma estrutura mínima. Isso é a grande dificuldade dos bancos comunitários. Para eles sobreviverem, eles precisam se virar nos 30, literalmente, com bingo, com rifa, com almoço, feijoada, não sei o quê, para conseguir sobreviver. Por quê? Porque as taxas que eles cobram, que eles podem cobrar, né, não é suficiente para poder movimentar. Isso é uma das questões mais importantes, as dificuldades que a gente encontra para poder ter o banco comunitário de pé, né? E ele possa realizar essa atividade dentro da comunidade. Então, os fundos rotativos, voltando aqui na conversa do fundo rotativo, eles são, digamos, a espinha dorsal moral, né, política, ideológica da comunidade para ter essa combinação, essa confiança em pedir dinheiro emprestado e devolver. Existem vários exemplos, né, muito interessantes dessa atividade que funciona às vezes só isoladamente, mesmo sem ter banco comunitário, ou seja, só o fundo rotativo, né, que funciona como sistema de crédito, porque a gente precisa, para a gente considerar o banco comunitário completo, a gente diz que precisa ter o fundo rotativo, a moeda social e os associados, né? Porque também sem associado não funciona o banco comunitário. Então, esses 3 elementos eles são estruturantes do banco comunitário, mas tem muita gente que funciona só com o fundo rotativo, né? Por exemplo, o Nordeste houve uma implementação de sistemas de fundo rotativo com sementes, com animais, né? Onde esses elementos e não o dinheiro era parte do fundo, justamente para poder gerar renda para grupos de famílias. Então eles se juntavam para poder fazer essas atividades. Então, o fundo rotativo realmente ele tem um papel muito importante em reagrupamento social, em melhorar a qualidade de trabalho, de vida, né, de acesso a dinheiro, acesso a trabalho.